prepara que teremos bomba aí nos próximos dias. A Polícia Federal terminou a investigação referente aos casos do dia 8 de janeiro e encaminhou já o relatório para o ministro Alexandre de Moraes. Quando se vai verificar lá o processo no site do STF, fala que isso já foi encaminhado para Alexandre de Moraes, porém, nenhum indiciamento aí foi tornado público, nada do processo foi tornado público e está na mão da Alexandre. Quando isso fica na mão do juiz muito tempo, geralmente, e eu vou te falar que, olha, a chance é muito grande, porque no caso da BIM Paralela foi a mesma coisa, porque vai ter operação da polícia e o juiz do caso deferiu a operação, ou seja, falou, manda aí fazer a operação, que é prisão, busca e apreensão ou alguma coisa do tipo, e a polícia está se preparando para a operação. Por que eu digo isso? No caso da BIM Paralela, também, consultando no site da STF sobre a operação, dava para ver que um relatório foi encaminhado ao Alexandre e ficou lá. Ó. Depois tivemos prisões. Olha só que coisa. Tivemos prisão aí do número 2 da BIM do Ramagem e do número 3 da BIM do Ramagem, aí, o Bormevê e o Giancarlo 2 aí que participavam da BIM Paralela. Olha só, aí teve que ter o depoimento do Ramagem, ficamos sabendo aí do áudio e muita coisa veio à tona. Pois bem, agora olha só. Uma das coisas aí que a Polícia Federal pediu para Alexandre de Moraes, a gente já sabe. A Polícia Federal pediu para abrir um novo inquérito para investigar a Carla Zambelli. Segundo aí a Polícia Federal, a Carla Zambelli, junto com o Bolsonaro, os dois juntos, eles tentaram ali interferir no resultado da eleição, usando o aparato da Polícia Federal para produzir fake news. Já vou te explicar o que aconteceu aí, o que fez a Carla e o que fez o Bolsonaro. Fizeram os dois juntos aí. Ao mesmo tempo, começa a vazar aí coisas sobre o inquérito da BIM Paralela. Aquele áudio do Ramagem não era tudo, não. O áudio que foi tornado público era uma parte do áudio que o Ramagem gravou e que a Polícia Federal conseguiu transcrever todo o áudio. Porém, tem mais. Tem conversas paralelas que o Ramagem estava mais ou menos longe, mas que o áudio pegou, do Bolsonaro com a advogada do Flávio Bolsonaro. E nessas conversas, eles falam sobre a eleição para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, até 2020, dezembro de 2020, tinha um procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, que era o Gussen, que foi indicado pelo Wilson Witzel, que ele estava indo para cima do Flávio Bolsonaro e ele estava deixando investigar o caso Marielle. O que acontece? Naquela mesma época, a BIM Paralela estava investigando aí o delegado e a promotora do caso Marielle Franco, sabe-se lá por que a BIM Paralela do Bolsonaro investiga os investigadores, estava espionando os investigadores do caso Marielle. Comenta aí você por que será. Pois bem, também estavam falando aí sobre o Gussen, porque, pô, peraí, vai sair ele, tem que entrar alguém aí que ajude, alguém que não seja ele, alguém aí que seja bolsonarista. E eles estavam ali falando sobre os nomes. E a advogada chegou a dizer que ia puxar a ficha corrida de cada um deles e entregar ao Bolsonaro. Essas conversas foram aí, foram tornadas públicas, não a conversa inteira, porque não há transcrição ainda da conversa inteira, mas esses vazamentos foram feitos pela jornalista Juliana Dalpiva, do ICL. E aí, nessas conversas também, eles falam sobre o Wilson Witzel e voltam a falar que o Witzel estava querendo ir para cima do Bolsonaro porque ele queria ser presidente em 2022. De ver. O fato é que realmente o Witzel queria ser presidente em 2022. O problema é que o Witzel queimou a largada e ele falou. E aí, quando ele falou, o Bolsonaro passou a articular contra ele. Olha, como eu queria que o Ramagem tivesse gravado. Tom, vai ver que gravou, né? Quem sabe. Como eu queria que alguém tivesse gravado as conversas do Bolsonaro com o ministro do STJ, o Noronha, que foi um ministro que deu uma canetada e afastou o Witzel justo antes da escolha do procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro. E aí ele colocou o Cláudio Castro. E o Cláudio Castro estava envolvido nos crimes do Witzel, só que não foi afastado. Então você afasta o governador, tá governador e vice envolvidos num crime. Você afasta o governador e deixa o vice. Por quê? Porque o vice era bolsonarista, amigo do Bolsonaro. Como eu queria ter acesso a essas conversas. Nossa, aí sim você ia ver Brasília explodir sobre a escolha do procurador. O Bolsonaro tinha um favorito e ele chegou a falar, olha, mas o governador, ele já estava ali prevendo que não fosse ser o Witzel. O governador não precisa escolher o primeiro na eleição do Ministério Público. Ele pode escolher outro. Eu mesmo escolhi o Aras, que não estava nem na lista tríplice. Olha só onde vai chegar o Bolsonaro. E aí ele coloca o Cláudio Castro, só que no caso, um procurador bolsonarista ganhou.
e foi escolhido pelo Cláudio Castro como procurador de justiça. E o nome preferido do Bolsonaro ficou em quarto, não ficou na lista tríplice. E para procuradorias estaduais, o governador é obrigado a colocar alguém da lista tríplice, o que eu acho uma vergonha sem fim. Quando a gente vê que o poder judiciário e a corrupção aí que cometem aí parlamentares às vezes estão entrelaçados, a gente vê aí, né, como o sistema que é o Brasil faz com que isso aconteça. Pois bem, voltando aí ao Bolsonaro, olha só, agora ficamos sabendo demais dessa revelação aí do caso da BIM Paralela, ou seja, a Polícia Federal não está mostrando só a pontinha do iceberg, o resto a gente ainda não sabe. É como o caso das joias, tinham mostrado a pontinha do iceberg, depois a gente ficou sabendo que o Bolsonaro acompanhou ali as joias, ele ficava entrando no site ali, tem vários acessos do computador dele no site ali onde estavam vendendo o relógio que ele recebeu de propina, mandou um site, uma captura de tela pro OACF falando, compra essa passagem aí, pra Pensilvânia, ele realmente, o OACF comprou a passagem no caso, olha, uma coisa que você vê, peraí, né? A Polícia Federal ficou segurando essa informação por meses e soltou no relatório final. Então, os relatórios finais aí das próximas investigações serão bombas. O que acontece é que, infelizmente, parte da esquerda está aí com a imprensa e com a extrema-direita involucrada aí num projeto de sabotar toda e qualquer tentativa de prender o Bolsonaro. Justo quando saiu o áudio bomba atômica contra o Bolsonaro, parte da esquerda começou a disseminar memes contra o Haddad. Eu vi alguns influenciadores famosos, muito famosos, não é gente ingênua não, não é uma pessoa aí que só compartilha o que manda não, gente famosa aí, influenciador mesmo, que influencia opinião, que no dia em que soltaram o áudio, ficou o dia inteiro publicando meme do Haddad xingando os petistas que estavam reclamando. Falando, não pode reclamar do PT, vocês são uma seita. Aí fala, nossa, que coisa. E não falou um pio sobre o Bolsonaro. Aí fala, que coisa, né? Que coisa. Então fico até preocupado quando chegarem as novas bombas, que parte da esquerda vai se juntar aos bolsonaristas e ao MBL para abafar, para fazer uma operação abafa, e aí vão criticar o Lula, ou o Haddad, ou alguém aí do governo Lula, por alguma coisa. E aí quando a gente mostrar aí olha isso aí eles vão falar, esses petistas não deixam criticar o Lula. Eu falo, pô, peraí, né? Peraí. E pior, criticar com mentira. Com mentiras. Voltando aqui ao Bolsonaro, olha só o que está preocupando aí o entorno do Bolsonaro. O relatório chegou nas mãos do Alexandre. Não foi tornado público. Não sabemos de nenhum indiciamento até o momento. No último caso, no caso das joias, a gente ficou sabendo dos indiciamentos antes mesmo do relatório chegar na mesa do Alexandre. O Alexandre ficou uma fera. Saiu a notícia dos indiciamentos uma quarta-feira à tarde e o relatório só chegou no Alexandre, na mesa dele, na sexta-feira, às 17 horas, ou seja, na última hora do expediente. Aí, imagina o esporro que o Alexandre de Moraes deve ter dado nos agentes e nos delegados aí da Polícia Federal. Só imagine que ele mesmo ficou sabendo, o próprio relator do caso ficou sabendo via imprensa. Quer dizer, pô, vocês estão aí afobados em ficar falando tudo para a imprensa e vocês não conseguiram mandar o relatório. Aí falaram pro Alexandre que, não, é que o relatório é muito grande, o arquivo tem muitos gigabytes, aí travou no e-mail, não enviou. Pô, não interessa. Não interessa. Pô, que falta de profissionalismo. Imagina o esporro. Dessa vez não vazou nada, não. Dessa vez, nada. No caso de golpe de Estado, diferente do caso das joias, o Alexandre de Moraes chegou a falar no ano passado que se alguma coisa vazasse, ele ia trocar todos os delegados e todos os agentes do caso. Ele ia exonerar todo mundo, está todo mundo fora e colocar gente nova. Então, não vaza. Aí o que acontece? Uma coisa vazou. Aí vazou, mas indiretamente. A Polícia Federal pediu uma abertura de uma nova investigação, porque às vezes quando acaba uma investigação, a polícia fala, descobrimos isso, tem esses crimes, indiciar pessoa, mas encontramos novos crimes, precisamos abrir novas investigações. E no caso contra Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a polícia conseguiu provas de que a Carla Zambelli bancou a viagem de uma influenciadora, não foi dito o nome dessa influenciadora, para a Espanha. A espanhola bancando a viagem para a Espanha, né, Carla? Que coisa, clichê. Isso foi em junho de 2022. Essa influenciadora ia conversar com um venezuelano, um general venezuelano chamado Carvajal. E esse general tinha feito aí denúncias de que, olha, a gente pegava dinheiro das Farc, de tráfico de drogas da Colômbia, não é nem da Venezuela, as Farc. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc.
não é Farc de Venezuela. Mas esse general venezuelano dizia que dinheiro das Farc abasteciam o Maduro, o Lula, abasteciam a Kirchner na Argentina, abasteciam a Bachelet no Chile, o Evo Morales, enfim, toda a esquerda. E isso aí era a denúncia que seria feita na véspera da eleição. E aí o que acontece? O Bolsonaro chegou a citar isso. Olha só, o Bolsonaro citou isso numa live que ele fez. Ele chegou a citar isso numa live, não, numa reunião ministerial. O Bolsonaro fez uma reunião ministerial que foi tornada pública também nas investigações, uma reunião em que até muita gente vai lembrar desse trecho em que o general Heleno fala sobre infiltrar alguém da ABIN na campanha do PT e dos adversários, ou seja, essa reunião prova que o general Heleno tinha uma ABIN paralela também, que eles estavam usando a ABIN ali para a BIM paralela. A BIM virou a BIM do Bolsonaro, né? Essa é a verdade. Não tinha paralela, não. Era uma BIM só, que era toda para o Bolsonaro, para cometer crime para ele. Enfim, essa reunião provou isso. E nessa reunião, o Bolsonaro fala sobre esse general. E ele fala informações que a Polícia Federal sabe que a Carla Zambelli, essa influenciadora, receberam desse general. O general que estava mentindo, não conseguiu provar nada do que ele falou. E aí o que acontece? O Bolsonaro, olha só, o Bolsonaro começa a mexer os pauzinhos e a Polícia Federal abre uma investigação. Foi aberto um inquérito contra o PT há 2 semanas da eleição. E aí esse inquérito foi de fato aí instalado, foi pedida a abertura de inquérito, mas foi aberto depois do inquérito a 4 dias do primeiro turno da eleição. E fala, peraí, ele estava tentando interferir no resultado da eleição. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.